Muito bem, estamos nessa semana, que é a semana da Revolução Farroupilha, né? O Brasil e o Rio Grande do Sul precisam de uma nova Revolução Farroupilha. E a 20 se comemorou, então, se comemora nessa semana mais uma data da Revolução Farroupilha, que nada foi, nada deixou de ser, do que uma revolta dos gaúchos diante da submissão ao governo federal, sobretudo na questão financeira, né? A centralização que já acontecia lá décadas e décadas atrás, em relação à Federação Brasileira. Tudo passou de lá para cá, mas pouco mudou em relação a esta relação. Por isso que muitas vezes, né, doutor Jacotê, muitas vezes se fala na questão da necessidade, né, de ter uma nova formatação da Federação Brasileira, né? Exatamente. Aliás, os motivos da Revolução Farroupilha ainda permanecem. Isso, exatamente. Não é? Quer dizer, hoje, tudo que se arrecada nos municípios, no Estado, é levado à administração central. E vem migalhas. E vem migalhas para cá. Por isso que as cidades, os estados estão mal administrados, sem o atendimento às necessidades primárias da sociedade. Tem uma pessoa aqui na mesa que é muito chegada a esta coisa do movimento tradicionalista. Aliás, tem um livro que fala sobre as patroas, né, dos CTGs. Um livro que eu li muito legal, até nós já mostramos aqui, que é a nossa apresentadora e comentarista, coach Lília. E aí, Lília? Tudo bem? Semana também. Semana do movimento tradicionalista, dos tradicionalistas, enfim, e também das mulheres na gestão de CTGs, né? Então, cada vez mais as mulheres presentes aí, esse trabalho foi bem interessante. Eu quero ver se nós vamos trazer aqui, vamos contar com a tua colaboração, trazer eu acho que é a patroa, né, do CTG 35. Sim, a Márcia Borges, que está no livro. Tem uma história maravilhosa e tal. Se alguém estiver nos assistindo, queremos fazer esse contato, vamos fazer esse contato essa semana. Para conversar um pouquinho com relação a essas tradições gaúchas, é uma coisa importante, né? Embora nós saibamos que nós gaúchos, até pelas raízes, né, que fizeram o gaúcho ser o gaúcho que nós somos muito bairristas, né? Naturalmente. Por exemplo, assim, nós adoramos quando nós inauguramos um CTG fora daqui. Agora, nós nos sentimos muito constrangidos quando vem algum movimento tradicionalista de fora para cá. Então, isso é um traço, uma tradição gaúcha também. Bom, Nardon Inácio, auditores e consultores, há 50 anos gerando resultados e credibilidade para seus clientes. Planalto conectando destino, conectando pessoas. Aliás, no dia 9, se não me engano, que é um fim de semana, eu irei a Uruguaiana, né? Em outubro. Uruguaiana não dá para ir no inverno, que é muito frio, e no verão, que é muito quente. Então, tem que ir nessa intermediária, né? Então, na primavera é um tempo bom de ir a Uruguaiana. E claro que irei pela nossa Planalto, ônibus leito maravilhoso, 8 horas de viagem, não é fácil, né? Até Uruguaiana, 620 quilômetros. Sulpetro em favor da revenda do consumidor gaúcho e celulose rio-grandense há mais de 40 anos, contribuindo para o desenvolvimento do nosso estado. Mas claro que essa semana passada, nós tivemos também aí o fato que é o epicentro da questão das delações, da corrupção, da fraude, tal, que o Brasil vem se sacudindo há muito tempo e que teve, né, esse epicentro em Curitiba a partir da questão envolvendo o juiz Sérgio Moro. E a denúncia do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu gostaria de conversar com alguém que entende essa questão da criminal, da advocacia, dessas questões todas que envolvem, né, a criminalidade, sobretudo a criminalidade pública, que o Brasil vem sofrendo há muitos anos. Tomara que nós nos livremos dessa coisa. A corrupção nunca vai deixar de existir, né, Jacotê? O problema todo é que nós temos que trazer essa corrupção para níveis toleráveis, porque onde existe o homem, existe a corrupção. Por exemplo, há uma estimativa de que o Brasil perca quase 2% do PIB, 2% do PIB em corrupção. Eu acho que é muito maior isso aí, porque não é só o dinheiro que é desviado, essas coisas todas, mas aquilo que deixa-se de fazer com o dinheiro que é desviado. Então, eu queria uma análise tua, Jacotê, os passos que vão chegar, por que nós chegamos onde chegamos e, sobretudo, como é que eu, por exemplo, acho, e no comentário que eu fiz, eu elogiei o Ministério Público, a Polícia Federal, as instituições brasileiras que não se dobraram, né, as pressões que fizeram-se de um lado e de outro. Então, eu acho importante também analisar essa questão das instituições brasileiras que não se deixaram dobrar. Com relação a esse processo todo que lastimavelmente tomou conta do país, essa corrupção endêmica e sistêmica que metastasizou em todos os níveis da federação, o país e as instituições conseguiram triunfar com garbo. Basta ver a atuação do Ministério Público Federal
né, dos ministérios públicos estaduais também, que na verdade o Ministério Público é um só, né? É uno e indivisível. É como a Polícia Federal, né? Tem as suas correspondentes nos estados. Mas a Polícia Federal, com atuação brilhante, né? Quer dizer, se prova que as coisas estão caminhando por uma direção acertada. As investigações andam, as instituições são independentes, absolutamente independentes, quer dizer, têm autonomia para investigar. Eu acho que nós estamos no caminho certo, né? É questão de tempo agora para que a sociedade realmente veja que as coisas tendem a mudar. É o que se espera, sinceramente. Bom, a partir daí, eu até gostaria que a Lília participasse disso, né? Porque ela tem essa experiência do ponto de vista gerencial das coisas, enfim, das pessoas serem mais esclarecidas em relação às suas ações, né? Ter os seus focos e saber o que vão fazer, saber, por exemplo, na hora de votar. Tu achas que mais este evento, né? Por exemplo, do afastamento da presidente, a segunda presidente, o presidente, depois a presidente, e agora o ex-presidente sendo denunciado e poderá, de repente, virar réu a partir da semana que vem, quando estiver aí já o Sérgio Moro, estava nos Estados Unidos e tal. A sociedade poderá sair mais madura no ponto de vista de exigir essas coisas e escolher melhor os políticos? Evidentemente que depois dessa ferida gravíssima que se assenhorou do âmago da nação, né, cicatrizada, ela tem que deixar uma marca indelével, de forma a ser um fator para oportunizar um amadurecimento da sociedade, que vai ter o discernimento necessário para escolher aqueles bons administradores, aqueles bons representantes do povo, que possam levar o país a um programa de sucesso, de triunfo, de desenvolvimento com dignidade, com honestidade. E aí eu acredito que vem a responsabilidade do eleitor, porque no momento em que não se tem o conhecimento, nós seríamos ignorantes, né? Ignorantes sem nenhum tipo de ofensa aqui. E até aí tudo bem, então nós vamos votar de uma maneira inconsciente, né? Simplesmente porque somos obrigados, e hoje em dia nós somos obrigados a votar. Agora, no momento em que nós temos o conhecimento, nós passamos a ser responsáveis pelo que vai acontecer daqui para frente. Então, é preciso, sim, votar consciente a partir de agora. E, inclusive, a partir dessa votação, saber exigir depois, né? Dos nossos candidatos, enfim. Tem muita gente que vota sem nem saber quem é o candidato. Bom, eu, como jornalista, muitas vezes fico meio constrangido de fazer perguntas para advogados, como o doutor já contei, que é um advogado brilhante, que é notabilizado na sua área de atuação. Mas há um ditado assim que a população de modo geral e os jornalistas, né, de maneira muito mais específica, sempre tiveram em relação a essas questões todas de corrupção, de criminalidade e tal, que diz o seguinte: bom, você tendo um bom advogado, você pode ser o maior criminoso que exista, mas você vai ser liberto, você vai poder se ver livre das acusações criminais que pesam sobre si. A atuação do advogado tem essa importância? O advogado é que nem um médico. O advogado é que nem um médico. Por exemplo, o médico que está, por exemplo, num plantão, num hospital, e recebe aquele delinquente que atentou contra a sociedade, que matou várias pessoas, que roubou, que estuprou, chega ferido de morte, ele não tem que receber um tratamento do médico? O médico tem que salvar a vida dele. Assim o advogado. O advogado, dentro dos seus critérios, ele vai analisar dentro do quadro que apresenta o direito, achar uma melhor forma de defender os interesses do seu cliente, desde que, evidentemente, essa defesa não ofenda os princípios do advogado. Existem formas, por exemplo, hoje a legislação atual permite, inclusive, que o cliente se redima com a sociedade através do processo de colaboração premiada, chamado também de delação premiada. É uma forma de o advogado, orientando o cliente, ajudá-lo a minimizar a sua situação. Agora, tem situações que realmente é difícil o advogado, né? Ninguém é mágico, assim como o médico, né? Quando o cliente está no berço da morte, pouca coisa se pode fazer. A partir desses processos todos, e nós não nos cingimos à questão da Lava Jato, da Petrobras e tal, mas vamos lá atrás, né, na questão do mensalão, quando ainda o Lula era o presidente,
E hoje se faz essa ligação do mensalão, lá de Celso Daniel, desde a questão do assassinato do Celso Daniel, que estava denunciando corrupção na cidade dele, e a partir dali o PT acabou ampliando essa situação criminosa em todo o Brasil. Mas a democracia brasileira, ela se autoafirma com essas questões? Com certeza, a democracia se autoafirma, quer dizer, ela se convalida, na verdade. Porque nós estamos vendo que as nossas instituições, são fortes, basta ver aonde chegamos, né? Agora, o principal fator para que uma sociedade se sobreviva é a cultura. Nós não podemos continuar com essa incultura, com essa ignorância, com essa despreocupação com a educação. Um povo educado é um povo que sabe escolher os seus líderes. Isso é fundamental. Isso que nós trabalhamos no nível organizacional seria a contracultura. Hoje a gente vive uma contracultura, agredindo os próprios valores, né? Então, quer dizer, um povo educado, ele vai saber escolher o seu livro. O povo brasileiro, de modo geral, eu sempre cito isso, até no livro que devo lançar agora em outubro, a Lília está sabendo, será a minha prefaciante do livro, né? Na verdade, o povo brasileiro, eu vejo assim, a cultura brasileira é muito permissiva. O brasileiro permite muitas coisas. Por exemplo, eu já vi muita gente dizer assim, coitado, o cara matou, mas o cara está morto e tal, agora, entendeu? Não podemos ser tolerantes com isso. Nós não podemos, há muitas coisas que nós temos que ter tolerância e outras com as quais nós não podemos abrir mão da intolerância. Intolerância com os ladrões, com os corruptos, com aqueles que fraudam a nação, com aqueles que fraudam a nossa expectativa, que matam nossos sonhos, que arrasam com a esperança da sociedade. A esses nós temos que ser intolerantes. Então, falta um pouco de intolerância em algumas coisas e tolerância em outras, né? Então, eu vejo que a sociedade ainda é muito permissiva. E a educação que se dá hoje no Brasil é exatamente a permissividade. Quer dizer, tu aceitar tudo. Aceitar, por exemplo, que um aluno chega e bate no professor. Aceitar que um pai vai lá e ache que o professor tem que dar a educação que ele não deu na sua família, para o seu filho. Então, essas coisas nós não podemos tolerar. Não é por aí que nós vamos, erigir uma sociedade culturalmente mais madura e mais sábia? Com relação a essa tolerância, decorre do sentimento de impunidade. Exatamente, isso aí. No direito penal, que tutela os bens principais de uma sociedade, a vida, a honra, o patrimônio, existem os tipos penais. Os tipos penais são aquelas condutas proibidas que o cidadão sabe que se praticar a conduta que a lei proíbe, ele vai sofrer uma sanção penal. Então, o tipo penal, ele traz dois comandos. É o preceito primário, que é a conduta proibida, por exemplo, matar alguém, pena de 6 a 20 anos. E o preceito secundário, que é a sanção. Quando existe a certeza da impunidade, que o sujeito vai praticar a ação ilícita, proibida pelo Estado, né? Aquela ação que vai de encontro aos valores sociais, ele tem a certeza que não vai ser punido, quer dizer, aquilo gera um efeito cascata que cada vez aumenta mais. Quer dizer, o que vai determinar a sobrevivência de uma sociedade é a certeza da punição. Exatamente. Né? Conjugou o verbo núcleo do tipo, ou seja, matou alguém, que os tipos penais têm um verbo nuclear, matou alguém, matar alguém, né? Ele sofrerá a sanção. Matar alguém, pena de 6 a 20 anos. Bom, eu vou matar alguém, eu vou saber que eu vou matar, mas vou sofrer a sanção. Eu vou subtrair coisa alheia móvel, mas eu vou sofrer a sanção. E dentro daquele espírito seu, se não quiser, contrate um bom advogado. Mas às vezes o advogado não consegue, né? É verdade. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui e tal. Daqui a pouco mais nós vamos ter o terceiro bloco comentário que toda semana o doutor Jacote faz aqui no programa. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos.